bem-vindo ao programa Longevidade em Foco. Estamos aqui nessa tarde com Nívia Martins falando sobre constelação familiar. Espero que vocês gostem, um tema muito gostoso e muito importante. Constelação familiar, constelação sistêmica é uma técnica que reuniu algumas outras técnicas como psicanálise, psicodrama, análise transacional. Então é uma colcha, de retalhos que acabou se tornando a constelação. Ela foi criada por um padre, Bert Helling, que já não é mais padre, ele largou, mas ele foi por muito tempo e ele foi trabalhar na África, dando aula para universidades, e ele acompanhando as famílias. Depois ele acabou fazendo formação em psicanálise também, deixou a igreja por razões que acho que da própria constelação dá uma amplitude maior, de ficar preso a um dogma só, ele ficou mais ampliado aí com os conceitos. E é uma técnica que a gente está utilizando muito. Eu sou psicóloga há mais de 20 anos, eu venho também lá da psicanálise, fui fazendo várias formações até chegar em algumas, não é só a constelação, mas regressão, PNL e tudo que a gente procura proporcionar para o paciente para que o tratamento seja mais rápido e mais eficaz. Ele observando as famílias, ele foi observando que alguns padrões, e ele percebeu assim que por mais boa vontade que os pais possuam com seus filhos, com a forma de educar, ele percebeu que alguns padrões se repetiam em todas as famílias. Então esses padrões é o que criou as leis ocultas da família. O que está por trás, o que rege uma família, o que faz com que várias pessoas muitas vezes repitam algumas doenças, por exemplo, alguns comportamentos, ou às vezes suicídios, mortes, doenças, enfim, ele percebeu que alguns padrões se repetiam. E aí ele foi entendendo que por trás do amor existem leis. Então, como que eu poderia exemplificar isso para vocês? Imagine um vidro onde contém água. O amor é a água, o vidro é a lei. O amor está contido nessas leis. Quando ele não tem algo que o sustenta, ele se espalha, ele se perde, ele não tem um movimento que leva ao equilíbrio, ao estar saudável. Então, esses padrões, quando eles não estão saudáveis, a família toda sente. E como seria isso? Imagine, por exemplo, que essa primeira fileira aqui são os que nasceram agora. A segunda fileira são os pais. A terceira são os avós. Bisavós, tataravós, todos que vieram. Imagine aqui uma linha que para trás vem todos os nossos ancestrais. Isso aqui é um sistema. Quando esse sistema tem alguma parte doente ou que desrespeitou essas leis, essa doença que vem lá de trás, ela vem vindo em todas as gerações. O sistema, ele busca o quê? A saúde, o equilíbrio, o amor. O sistema todo. Então, alguém aqui na frente pode estar tendo sintomas que vêm lá de trás, que por honra, por amor, para incluir as pessoas excluídas, por exemplo, essas pessoas que estão aqui, quer dizer, os nossos filhos, netos, começam a ter os mesmos sintomas e comportamentos dos que estão lá atrás, que vieram antes. Mas eles não sabem. A gente não sabe o que a gente está carregando. A gente sabe que temos um DNA aqui, do pai e da mãe, e que tem a herança genética, mas tem a herança emocional também. A gente também está carregando isso. E como descobrir, né? A gente passa uma vida, às vezes, pessoas às vezes morrem ou adoecem e nem sabem o que estão fazendo. Estão honrando a família, ou estão buscando a cura e o equilíbrio da família. Então a doença, por exemplo, ela tem um recado. É uma mensagem, precisa curar alguma coisa. Quando a gente consegue ler essa mensagem, a doença já não tem mais função. Ela já é curada
ela já foi vista. Essa é a forma psicossomática da gente entender as doenças. Anteontem, por exemplo, eu estava atendendo uma paciente, ela participou do meu último grupo de constelação. E ela falou uma coisa tão interessante assim que até eu fico... como que o sistema funciona, né? Invisível, até invisível. Ela falou para mim, ela foi fazer a constelação para resolver algumas questões do trabalho, para desenvolver um trabalho. E durante a constelação, as pessoas que estavam representando a família dela apresentavam dor cervical. Não era o tema dela, mas as pessoas começaram a ter dor cervical. E transcorreu todo o processo da constelação dela, e nessa sessão, agora dessa semana, ela falou para mim assim: Nívia, eu tinha uma dor aqui na cervical, que eu fui fazer RPG, muitas sessões não resolveu. Aí eu fui para o Pilates, também não resolveu. E aí eu tinha uma limitação para fazer os exercícios, como se eu fosse muito mais velha. E eu fiz a constelação e no dia seguinte eu não tinha mais nada. E ela foi no Pilates, e a fisioterapeuta, com toda aquela preocupação com a cervical dela, ela falou: eu não tenho problema nenhum. Como não tem? Como que uma sessão de constelação, que não era nem para tratar isso, tirou o problema da cervical dela? Então, tem sintomas incríveis, assim, é uma rede invisível que nos liga às pessoas que nós amamos, seja de uma forma ou de outra. Eu percebo muitos pais, por amor, fazendo muitas coisas que depois eles acabam falando: não devia ter feito daquela forma, mas eu fiz por amor. E agora a gente tem a receita um pouco mais clara do que seria esse amor, porque por amor a gente faz muitas coisas, depois a gente fala: eu acho que exagerei, que eu aprendi assim com a minha mãe, com meu pai, que eles fizeram de um jeito, sabe? Eles foram mais agressivos, eu quis ser mais de outra forma. Então, e a gente acaba pensando: será que não tem um jeito melhor para educar as crianças, para amar a nossa família? Não tem um jeito mais saudável? Tem um jeito mais saudável. A gente já começa a ter a receita do bolo. Como vocês estão vendo aqui, são 3: pertencimento, equilíbrio entre o dar, e não é nem receber, é dar e tomar, porque tomar é uma coisa mais ativa, o receber é um pouco passivo. Então é a mesma coisa, só que uma palavra mais ativa. E hierarquia, são essas as leis de qualquer sistema, não é só familiar, é de uma organização, de um grupo, de uma empresa. Tem que ter equilíbrio nisso, senão a gente vai ter uma doença no sistema. Pode ser doença numa empresa, por exemplo, ou num grupo. Se não tiver esse respeito a essas leis, vai dar algum problema entre os membros. Por exemplo, exclusão de membros, sabe? Quando alguém é excluído, ele pode estar, ou um que dá muito problema, sabe a ovelha negra da família? Geralmente ele está representando uma doença do sistema. Ou, por exemplo, drogados, alcoólatras, eles estão representando a doença do sistema familiar. Não são eles o problema, mas sabe aquela coisa que a corda arrebenta do lado mais fraco? A pessoa mais sensível, geralmente, ela vai representar a doença. Então, a gente vê várias formas dessa doença se apresentar, ou os pais ou os filhos representando a doença. Pertencimento significa que todos têm direito a pertencer ao sistema. O que acontece é que muitas vezes uma pessoa é excluída, por exemplo, a cara ou a mulher, né, tiveram filhos fora do casamento e esse filho às vezes é excluído, e isso é muito comum ainda. Era mais antes, né? Mas é muito comum. Filhos fora do sistema familiar, eles são chamados de quê mesmo? Filhos bastardos, estão no nome até, né? Porque é uma exclusão. Ele é filho tanto quanto os outros, mas eles são chamados dos bastardos, ele não tinha direito à herança, um monte de confusão que hoje cada vez mais a gente está incluindo. Pela lei já tem direito, mas antes não tinha direito, né? Então isso é exclusão. E quando um membro é excluído, ou porque ele é, sei lá, doente, também tinha essa questão de internar em hospital psiquiátrico, ou internar em hospitais pessoas drogadas, por exemplo, ou de alguma forma excluir algum membro porque ele está destoante da família, é uma exclusão.
Ou mesmo aquelas exclusões mais veladas, sabe? Às vezes os pais não gostam de um filho porque lembra alguma coisa, enfim. Ou porque os pais já foram excluídos e repetem o padrão de ser excluído também. Existe muito, muito isso. Então são exclusões veladas, não são tão claras como essas primeiras que eu falei, mas são exclusões também. Então vai dar problema no sistema familiar. Às vezes também acontece a pessoa casar e ficar ligada lá na mãe, no pai, na família de origem, não a de destino. Essa é a precedência que não deveria existir. Mas no restante existe uma precedência. Então, os filhos do primeiro casamento têm precedência sobre o segundo casamento, isto é, o homem ou a mulher do segundo casamento. Ele tem precedência, ele veio antes. E muitas vezes eles acabam ficando de lado, por exemplo, porque a pessoa casou de novo, tem filhos. Eu já vi assim em famílias, tudo que eu estou falando aqui, acho que vocês já acharam em algum lugar também, né? Que os pais tiveram filhos, separaram, aí casou de novo, aí tiveram filhos. Os primeiros filhos acabaram ficando de lado. Então, quando eles iam se juntar aos irmãos que nasceram depois, eles sempre estavam meio que excluídos, porque ele não pertencia mais àquele novo sistema, mas eles vieram antes. Então, isso é uma exclusão. E eles vão ter, obviamente, problemas emocionais em função disso. Então, o que acontece com a família? Lembra que eu falei que aqui tem várias gerações? Não foi resolvido ali, a família vai buscar a cura aqui na frente. Alguém vai pagar, alguém vai assumir a doença, alguém vai buscar resolver isso. Então, quando eu falo para as pessoas, cure a você, você está curando as próximas gerações. Toda a mulher ou o homem que está se curando, está curando os filhos. Porque daqui para frente isso não vai mais. Então, se aqui, chegou aqui na frente, essas pessoas que estão aqui, eu vou curar isso aí, e cura, e trata, e traz a consciência que doença é essa, as próximas gerações, mesmo que já estejam nascidas, as próximas gerações já não vão ter mais que carregar esse amor doentio. Sempre é bom para todo mundo, né? E o sistema que está lá atrás, que fala, olha, que vocês sejam mais felizes, né? Não é isso que a gente quer? Que os filhos sejam felizes. Quem está lá atrás, de alguma forma ligado ao sistema, vai falar assim, que sejam felizes. Que a gente não conseguiu curar, vocês curam. Ou acontece das pessoas querer excluir o pai e a mãe, tipo, nega o pai e a mãe, né? O pai e a mãe foram ruins, então eu não quero nem saber. A questão é a seguinte, eu sou metade pai e metade mãe. Se eu excluo um dos dois, eu estou excluindo quem? E a mim mesma. Eu não me amo. Eu não consigo me amar porque metade de mim é meu pai, metade de mim é minha mãe. Se eu tenho algum problema com meu pai ou com minha mãe, eu vou ter um problema com quem? Comigo mesmo. Se eu não entrar nessa relação com os meus pais, por piores que eles sejam, na relação de amor com eles, eu não fico curada. Então, meu pai foi horrível, não me assumiu, me abandonou, viveu com problema, mas ele é meu pai. E por que isso é importante também, gente? Digamos que aqui tem várias gerações da minha vida. Várias gerações. Vem uma essência da família, vem uma energia da essência, com todas essas gerações. E quando vem até a mim, vem esse amor junto. Quando eu não recebo meu pai ou minha mãe, eu não recebo a essência da família. Eu quero cortar. Eu quero excluir. E aí eu vou ter problema para receber essa essência. Meu pai, ele não tem só os problemas que eu enxergo. Ele tem a essência do amor. Porque, no fundo, nós somos feitos de amor. Todos nós somos feitos de amor. Ainda que a gente erre, ainda que haja desequilíbrios, nós somos feitos de amor. O meu pai, ele pode não ter manifestado o amor, talvez da forma que eu gostaria que ele tivesse, mas foi da forma que tinha que ser. E ele sempre é o melhor pai que poderia ter. E a minha mãe também. Sempre é o pai que eu precisaria ter para essa vida. E o equilíbrio de dar e receber é o seguinte. Aí entra na principal questão aqui, que nós estamos aqui hoje. Eu resumiria a nossa tarde aqui com
Uma palavra. O que seria a lei do amor? Como que funcionaria a lei do amor? Maturidade. Maturidade emocional. Se tiver maturidade, a gente não precisa nem falar mais nada, já é tudo. É maturidade. Como seria isso? O equilíbrio de dar e tomar. Como funciona? Depende da idade de cada um. Quando o bebezinho nasce, como que é o equilíbrio de dar e receber, dar e tomar? Como seria o equilíbrio entre uma mãe e um filho? A mãe dá alimento, amamenta, o que mais? Ela faz, troca a fralda, cuida, põe para dormir, dá banho, e aí o bebê faz o que em troca? Ele lava a louça da cozinha, limpa o chão, lava a roupa, o que é? Como que fica isso aí? A criança só quer receber, lógico que aquele sorriso lindo é difícil de assistir, né? Já é um grande alimento que é o amor. Mas ela não tem o equilíbrio de fazer na mesma medida da mãe. Sabe por quê? Porque o amor de mãe é aquele que a gente já sabe, né? Dá e vai receber de onde? Aí é que tá. O amor de mãe tem esse equilíbrio. O bebezinho recebe, a mãe dá. Esse é o equilíbrio do amor da mãe. Aí o que acontece às vezes? As mães invertem. Elas começam a cobrar dos filhos que eles também dêem. E eu não estou falando do serviço de casa, que é natural que faça mesmo. Mas é aquela mãe chorona, aquela mãe que quer atenção, ela inverte, ela quer também receber da criança, está em lugar errado. Ela deve estar olhando a mãe dela, o pai dela, no filho que tem. E isso é uma inversão de hierarquia, aí dá outra confusão. Mas quando a gente nasce, o nosso amor eu quero tudo para mim, é egocentrismo. O bebê é egocêntrico. O mundo gira ao redor dele. E aí ele vai crescendo, a criança vai crescendo, e o que acontece? Ele percebe que tem os amiguinhos, e ali já não dá mais para ele querer tudo do jeito dele, querer só receber. Aí a gente começa a entender que tem que haver uma troca. Aí tem o amor do restante da família, mas não é mais igual a mamãe, né? Como diz aquela do dinossauro, não é mamãe, não é mesmo, né? Não é mesmo. Então a gente começa a ter o equilíbrio do dar e tomar de troca com nossos amigos e com outras pessoas. E aí a gente cresce e aí quer casar, né? E aí vem o namoro, então é esse amor de equilíbrio, dar e tomar na mesma medida. O casamento, a relação de um homem e uma mulher, é um equilíbrio, os dois recebem e os dois dão. Os dois dão e recebem, isso mesmo, dar e tomar. O que acontece às vezes no casamento? Uma pessoa dá mais que a outra, ou vira a mãe do outro, ou vira o pai, né? E aí entra no desequilíbrio da relação dar e receber do casamento. Por quê? Muitas vezes a pessoa já é adulta e está lá na fase da criança. Eu quero tudo para mim, eu quero que você me dê, você é culpada, o mundo gira do meu umbigo. Mas já passou a fase de bebê. E ela está querendo receber. E depois o amor que vem em seguida. Aí tem filhos, lembra do bebezinho? Quem que é o bebezinho agora? Não é mais essa pessoa, é o filho dessa pessoa. Então lembra que eu falei do equilíbrio da mãe e do filho? Onde que vai dar o equilíbrio? Lá na frente. Eu recebi da minha mãe e aí eu vou dar para o meu filho. Ele fica muito bravo, vai ter essa fase da braveza, mas enfim, ele vai aceitar que tem a mãe aqui, eu estou aqui. Daí chega o pai. Então o pai é o outro. Então a função paterna é exatamente essa, vai para a vida. E aí, quando essas duas funções não foram bem cumpridas, a pessoa, se a mãe não cumpriu bem a parte dela, a pessoa não vai ter amor próprio. E ela não tem sucesso, porque o sucesso é ela gerar, nascer, amamentar. Sucesso na vida, sucesso profissional tem a cara da mãe. Ir para a vida é a cara do pai. O pai fala, vai, pode ir. O pai joga, né? Faz aquelas loucuras com a criança. Vamos que vamos, né? E a mãe chega, você quer matar meu filho, né? Então, é a função de cada um. Mas quando essas duas funções estão equilibradas, chega aos 18 anos,
Acabou, papai e mamãe, muito obrigada, vocês são muito gentis comigo, me deram amor, vou levar pro resto da vida, eu sou metade pai, metade mãe, e a partir de agora eu levo vocês em meu coração. A partir dessa idade, eu sou meu pai e minha mãe, então quando eu estiver lá com 60, 70, 80 anos, quem vai cuidar de mim? De preferência eu mesma. Claro que a gente tem limite, até eu, se eu levar um tombo, eu vou ter que ter cuidados de alguém, seja lá quem for, mas eu continuo sendo quem? Meu pai e minha mãe. Minha filha, meus filhos, os sobrinhos não são meus pais. E isso é a questão que eu falei. Maturidade mata tudo isso aqui, resolve toda essa questão. Maturidade. E maturidade não tem idade, né? Pode estar com 90 anos sendo bebezão. Essa senhora tem um marido que tem muito mais idade que ela, ele é tranquilão. E ela que é a chorona, que quer colo, tudo. Mas faz mal para todo mundo, faz mal para o sistema. Vira um peso quando os pais estão infantilizados. Não é um peso quando os pais estão precisando de assistência, assim como eu também preciso. Todos nós precisamos estar juntos. Isso é amor. Quando eu precisar, alguém vai me socorrer. E os filhos socorrem os pais. Isso é amor. Quando vira peso, pode ter certeza, tem algum desequilíbrio aqui. Amor é amor, não é raiva, não é cobrança. Amor é amor. E amor vem de equilíbrio. Então, esse biólogo, Sheldrake, ele estudou os campos morfogenéticos. E tem até uma história do 100º macaco, que é uma hipotética história, que numa ilha viviam os macacos, e de repente que tinha batatas na ilha que eles se alimentavam, e de repente um macaco foi lá e lavou na praia a batata e comeu. O outro, vendo ele fazer isso, repetiu o mesmo comportamento. Um terceiro viu e também viu. E daqui a pouco todo mundo na ilha começou a fazer a mesma coisa. Todos os macacos na ilha começaram a lavar a batata antes de comer. No 100º macaco, os macacos da outra ilha que não acompanharam e não viram esse movimento começam a fazer também. Vocês já viram esses passarinhos, esse bando de passarinhos que fazem movimento no céu? Todos sincronizados. Ele chama isso de campo morfogenético. A gente é ligado, nós somos ligados uns aos outros por esse campo. Então, quando a gente vai fazer constelação de uma pessoa que vocês nunca viram, e eu pergunto, o que você quer constelar? Eu quero constelar minha relação com meu filho, com minha mãe, ou a depressão, ou a tristeza, ou o meu trabalho que não vai para frente, enfim. Algum tema, aí eu peço para ele colocar representantes. Coloca um representante que represente você, o seu pai, o outro que é a sua mãe. Essas pessoas que não conhecem o pai dele, não conhecem a mãe dele, não conhecem nem ele, começam a ter sensações idênticas. Como essa, por exemplo, da cervical. A gente foi tratar de um tema, todo mundo começou a sentir a dor na cervical. E a gente tratou daquele tema e ela não teve mais dor cervical. E isso nem foi cogitado que ela tinha dor cervical. Nem que ela precisava tratar. Então isso aí é o campo morfogenético. Quando a gente faz constelação, a gente começa a sentir. Simplesmente a gente entra no campo da pessoa e começa a sentir alguma coisa diferente. Começa a dar um formigamento, uma vontade de deitar, uma tristeza. Tem gente que chora, tem gente que passa mal, tem gente que não sente nada. Tem de tudo, né? Então, a gente deixa que o campo nos leve. Eu, como consteladora, eu só deixo que o campo se abra. E eu vou conduzindo da forma que ele se apresenta. Porque eu também não tenho como saber como que ele vai se apresentar, né? Então, é isso que explica. Porque quando a gente faz constelação, as pessoas conseguem sentir. Existe constelação em grupo, que é feito com pessoas. Então, eu vou constelar um tema de uma pessoa e eu chamo pessoas, ela chama pessoas daqui que vai representar o sistema dela, por exemplo, pai, mãe, filho, um representa o pai, outro o avô, e a constelação acontece. Tem uma outra forma de constelar que é na clínica, que eu faço com os bonequinhos.
Então, ao invés de eu colocar pessoas para representar, eu coloco os bonequinhos. Quer dizer, a pessoa coloca um boneco que represente o pai, que represente ela, que represente a mãe, o objetivo de vida. Então, é feito na clínica. Ou eu coloco figuras no chão e ela que entra em cada figura, sentindo cada elemento que está ali, que pode ou não ser conhecido por ela. Eu posso fazer o culto em papelzinho, ou ela pode saber que ela está lá no lugar da mãe dela, por exemplo. Então tem várias formas de a gente fazer constelação, em grupo ou individualmente. Existe uma coisa que a gente vivencia na vida que chama triângulo dramático, e isso tem a ver com a maturidade. Lembra que eu falei de bebezinho, que a gente quer tudo? Tem gente que passa a vida querendo tudo com 20 anos, com 30, com 40, quer receber mais do que dá. Uma pessoa madura, vamos pegar assim, sei lá, Jesus, ele dá mais do que recebe. É aquele amor que ele ama por si mesmo, ele não precisa de haver trocas, né? A gente chegou num grau de maturidade altíssimo, já é um mestre. Então, quando a pessoa vai amadurecendo, ela vai chegando nesse nível. Não significa que é uma pessoa me exigindo tudo e eu dando tudo para ela. Não é esse nível de maturidade que eu estou falando. Eu estou falando de uma outra questão, tá? Então, para a gente entender, existem pessoas egoístas, que tem a ver com eu quero receber, e existem pessoas generosas, eu quero dar. O equilíbrio é o caminho do meio, né? Como Jesus diz, o caminho do meio. Nem para cá, nem para lá. Uma pessoa imatura, ela está lá querendo, ela é mais egoísta, ela quer receber e põe a culpa em todo mundo. Uma pessoa generosa, ela quer dar, mas no fundo ela também está se sentindo mal, porque ela culpa o outro que está exigindo demais dela. Então esse equilíbrio do dar e receber é muito importante. E aí a gente vai se identificar aqui. Tem um triângulo dramático, existe um salvador, uma vítima e um perseguidor. Isto é, o malvadinho, né? Como tem várias novelas, filmes, tem o malvado, as vítimas e o Superman. E isso é muito comum na nossa vida, a gente viver nesse triângulo aqui. Eu me identifico em alguns momentos em algum lugar aqui e toco o barco para frente. E qual é o melhor lugar aqui? Qual é o melhor lugar desse triângulo? Salvador? Vítima? Malvado? Bonzinho? Superman? Não? Gente, todos os três são, sabe o quê? Manipuladores. Manipuladores, todos. Até a vítima. A vítima tadinha. Manipulador não, é o outro que é malvado. A vítima é a maior manipuladora, porque ela é por debaixo dos panos, né? Ela é quietinha, ela provoca a culpa no outro. Olha como eu sofro, olha o que eu carrego por você, olha como você é malvado, e deixa o outro cheio de culpa. E o outro, como é egoísta, quer jogar a culpa para a vítima, né? E aí fica esse jogo. E quando é que isso acaba? Eu amo muito esse trabalho de onde eu vou, eu levo um pouco do conhecimento que a gente também recebeu, é o dar e receber também. E quando vocês quiserem eu volto, para a gente estar indo em outros temas relacionados a isso e afins, né? E eu quero agradecer muito e que haja muita luz na vida de vocês, muito amor, muito equilíbrio e maturidade também, tá? E muito grata a todos.